E aí, pessoal, eu me chamo Hércules, sou engenheiro agrônomo, faço parte da coordenação da equipe técnica do Projeto Bahia Produtiva, executado pela Associação Regional de Convivência Apropriada ao Semiárido, a ARCAS, aqui no território Semiárido Nordeste 2. Esse projeto que é executado pela ARCAS, mas que tem alguns parceiros como a SDR, a CA, o Governo do Estado da Bahia e o Banco Mundial. Então, a gravação dessas videoaulas, vocês que já estão nos acompanhando, já assistiram outros vídeos, então já perceberam, né, que é uma continuidade, né, a gravação dessas videoaulas é uma continuidade dos serviços do Projeto Bahia Produtiva, nesse momento de pandemia, já que não podemos estar nas comunidades, né? Então, está sendo realizado essas videoaulas para a gente estar levando, né, tá dando continuidade a esses serviços de assistência técnica para os beneficiários, para os dirigentes do projeto Bahia Produtiva, né, e também para os agentes comunitários rurais e de apicultura e meliponicultura, né, que são jovens que estão lá nas associações, nos empreendimentos apoiados por esse projeto, para estar auxiliando a comunidade ao empreendimento, a desenvolver, a executar, né, os convênios, né, de investimento e de custeio. Então, hoje nós vamos vamos bater um papo sobre a palma forrageira, o plantio adensado da palma forrageira, né? O projeto Bahia Produtiva, ele apoia diversas cadeias produtivas no estado da Bahia toda, né? E aqui no nosso território semiárido Nordeste 2, a Arcas apoia alguns empreendimentos, dá assistência técnica a esses empreendimentos, com diversas cadeias produtivas também. Então, desde apicultura, galinha caipira, caprino-vinocultura, alguns projetos socioambientais, como os indígenas, também quintais agroflorestais, fruticultura, né? E como nós temos alguns empreendimentos que trabalham a cadeia produtiva da caprino-vinocultura e também entendemos que a agricultura, que trabalhamos com o público, que são agricultores familiares, e que esses agricultores familiares, eles têm uma diversidade de cadeias produtivas na sua unidade produtiva, nós percebemos a necessidade de fazer essa videoaula, né, falar um pouco sobre o plantio adensado da palma forrageira, dessa tecnologia. Então, mesmo os outros empreendimentos que não estão sendo apoiados pelo projeto Bahia Produtiva para alguma cadeia produtiva relacionada aos animais, caprino-vinocultura ou bovinocultura, mas com certeza eles têm lá na sua propriedade algum desses animais que com certeza um dia ou outro aí durante o período do ano, principalmente nos períodos de estiagem, vai precisar consumir a palma forrageira. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre essa tecnologia, né? Conversar um pouco sobre essa tecnologia que é o plantio adensado da palma. Então, antigamente, né, nossos avós, nossos pais, e até hoje ainda alguns agricultores, a gente percebe que alguns agricultores, quando vão plantar a palma, eles plantavam ou plantam em cova, né? A cada 1 metro fazia lá uma cova com a enxada, colocava lá uma raquete de palma. Então, isso, pessoal, diminui muito a produtividade, né? Você disponibiliza em uma área um menor número de plantas e, consequentemente, você também vai ter um menor número em produtividade, né? Então, esse sistema adensado, ele vem para, ao contrário disso, né? A gente adensa a área, coloca um maior número de plantas nessa área e, consequentemente, a gente vai ter um aumento na produtividade dessa palma forrageira. No entanto, nós temos que ter alguns cuidados, né? Principalmente em relação ao manejo. Então, continue nos assistindo, que a gente vai estar dando continuidade a falar um pouco sobre, desde a escolha da raquete, né, até o plantio, a adubação, né? Então, vem conosco. Pessoal, a palma forrageira, né, como eu acho que todos nós já conhecemos, principalmente quem é aqui dessa região, né, que é uma região de clima semiárido, então já conhecem a palma, algumas características da palma forrageira, né? Então, a palma forrageira,
ela é uma planta, né, uma forrageira bem adaptada às nossas condições, às condições aqui da nossa localidade, da nossa região, né, do nosso território, que é uma região de clima semiárido, ou seja, de clima seco, onde uma parte do ano a gente tem uma quantidade de chuva, né, de precipitações, mas a outra parte do ano que seria maior, né, a gente tem um período de estiagem. Então, essa palma, ela se adapta muito bem a esse clima que nós temos aqui, a esse período de estiagem, né? Esse grande período de estiagem, né? Devido às suas propriedades fisiológicas, que aí são caracterizadas, né? Características específicas dessa planta, né? Por um processo fotossintético que resulta em grande economia de água. Então, o agricultor, ele ganha duas vezes. Primeiro que quando eu planto essa planta ou outra planta que consome, absorve menos água do solo, né? Então, eu vou estar reduzindo o meu gasto com a água. Né? Então, aqui para a nossa região, que é semiárida, que a gente passa uma maior parte do tempo sem chuva, então é bastante interessante. E a outra parte é que se eu disponibilizo esse alimento, essa planta, né, essa palma forrageira, para os meus animais, na dieta dos meus animais, que essa palma 90% é água, então, consequentemente, eu vou precisar disponibilizar para os meus animais uma quantidade de água para o consumo deles. Então, a gente ganha duas vezes, né? Uma porque é uma planta que absorve menos água do solo e outra que a gente adicionando na dieta dos animais, né, o consumo de água desses animais vai ser bem reduzido, porque a palma ela é riquíssima em água, né? Os estudos comprovam que ela tem 90% de sua constituição é água. Então, com isso, né, a palma forrageira ela se torna, sim, com certeza, uma opção essencial à sobrevivência e à manutenção da atividade pecuária no semiárido do Nordeste, no semiárido, né, do Nordeste, né, no nosso semiárido nordestino. Então, hoje a palma forrageira, ela é uma das forrageiras, das plantas, das alternativas mais eficientes, né, para a alimentação dos ruminantes nessas regiões como a nossa, de clima semiárido. Então, além disso, o plantio da palma forrageira se justifica no sentido, né, de ser uma cultura que apresenta alta produção, né, além dessa questão da água, de reduzir o consumo de água dos animais e também o seu consumo, a absorção do solo, ela também apresenta, ainda tem outras vantagens, que ela apresenta alta produção de forragem, né, alto teor de energia, então, porque ela também tem uma grande quantidade de água, mas ela também tem uma quantidade de fibra, de carboidratos, então isso proporciona energia, principalmente na dieta dos animais, fonte de água para os animais, né, como eu já falei, e também grande capacidade de rebrota. Então, vocês que já trabalham aí com a palma, vocês veem que quando a gente corta a palma, logo, logo já vem a rebrota, né, e logo, logo ela já está formada, já está apta para outro corte. Então, ela tem uma alta capacidade de rebrota. E o bom que também é uma cultura que é acessível à agricultura familiar, né? Ela tem alguns custos de produção, de plantio, de implantação desse sistema, principalmente adensado, mas se a gente for ver o custo-benefício e a necessidade do agricultor nessas regiões de clima semiárido precisarem dessa forragem, então a gente vê que vale a pena, que compensa, né? Então, assim, vários estudos aí por universidades, por Embrapas, órgãos de pesquisa, né, vários pesquisadores aí têm estudado, né, têm sido realizados esses estudos em busca de alternativas para aumentar a produção de massa seca dessa planta, né, e também a produtividade dessa forragem nessas regiões de semiárido. E uma dessas tecnologias, né, é a prática do plantio adensado, né, da palma forrageira. Então, tem sido uma dessas tecnologias mais difundida, né, mais utilizadas recentemente pelos agricultores e vem aumentando a produtividade, né, dessa cultura e contribuindo para o manejo racional na exploração desta cactácea, né, que a palma ela é uma cactácea. Então, o plantio adensado da palma forrageira nada mais é que a gente, como o próprio nome já fala, né, adensar, é a gente colocar o maior número de plantas naquela área.
né? Então, consequentemente, eu vou ter uma maior produtividade. Mas, como eu falei no início, eu tenho que trabalhar muito o manejo, porque geralmente nas consultorias que eu faço para os agricultores na questão do plantio de palma, eu digo a eles o seguinte, né? Vocês têm que refletir. Se a gente tem uma casa com uma família de 10 pessoas e uma casa com a família de 2, 3 pessoas, qual que vai consumir mais água? Qual que vai consumir mais comida? Qual que vai ter mais despesas? Com certeza, a família que tem uma maior quantidade de integrantes, a família de 10 pessoas, né? Então, a mesma coisa é o plantio adensado de palma. Então, quanto mais eu adenso essa área, maior número de plantas eu vou ter, maior número de bocas, né, para absorver água, absorver nutrientes desse solo, eu vou ter. Então, eu também vou ter que disponibilizar mais água, eu vou ter que disponibilizar mais nutrientes. Então, meu manejo, os tratos culturais, com certeza vai ser maior do que em uma área com menos quantidade de plantas. Então, antes de vocês pensarem de dimensionar a sua área, ver a quantidade de plantas que vai plantar, a qual tipo de planta, de palma, né, da cultivar a espécie que vai plantar. Então, pense nessa dica, né? E também a questão do espaçamento. E aí, pessoal, a gente tem a palma, né, tem várias espécies e vários cultivares. No entanto, aqui na nossa região, as mais comuns, né, são essas, né, a gigante, né, e a miúda, doce e a redonda ou orelha de onça, né? Então, na nossa região e em todo o Nordeste, elas são cultivadas principalmente essas duas espécies de palma, né? A Opuntia ficus e a Nopalea cochenillifera. Então, dentro dessas, da Opuntia ficus, temos as cultivares a gigante e redonda, né? E da Nopalea temos a cultivar palma miúda ou doce, né? Dependendo da região, muda o nome, né? Tem uns nomes populares. A gigante, que é essa primeira foto aí que vocês estão observando, ela também conhecida como palma graúda, né? Que vai depender de cada localidade, né? O nome popular. Então, conhecida também como palma graúda, azeda, em alguns lugares o pessoal chama palma azeda, outras chamam de palma santa, mas assim, independente do nome, ela apresenta porte ereto, né? Ela tem caule pouco ramificado em comparação a outras cultivares, as raquetes dela são grandes, né? O próprio nome popular já fala, né? Gigante. Também apresenta peso de mais ou menos 1 quilo e comprimento de 50 centímetros, mais ou menos. Então, essas são algumas características morfológicas, né, da palma gigante. Reconhecidamente, a palma gigante ela é reconhecidamente como uma das mais resistentes à seca, né? E também a cochonilha de escamas. E é altamente produtiva. Então, tem muitos agricultores que gostam porque ela apresenta uma alta produção, tem resistência ao clima mais seco, né? Algumas regiões que têm clima mais secos do que esse nosso. E também a cochonilha, que é uma praga comum assim, dos palmares, né? E também, só que, no entanto, ela é susceptível à cochonilha do carmim. Então, a gente tem dois tipos de praga, dois tipos de cochonilha, né, que ataca a palma forrageira, que é a cochonilha de escama, que é a mais comum, e tem a cochonilha do carmim. A cochonilha do carmim ela é uma praga mais nova, mas a gente já teve diversos palmares, aí, dependendo de algumas regiões, que foi devastados pela cochonilha do carmim. Então, a gente tem que ter muito cuidado para também não estar disseminando essa praga, né, que é muito perigosa, causa diversos prejuízos mesmo nos palmares, aos produtores que têm ruminantes, né, que têm pequenos animais, caprinos, ovinos e também bovinos de leite. E tem essa cultivar, ela tem menor palatabilidade e menor valor nutritivo. Então, os animais gostam menos, né, da palma gigante pela questão da palatabilidade. E o valor nutritivo ela é menor comparado a algumas outras. Assim, outra cultivar, né, que é da Opuntia ficus, né, da espécie de palma Opuntia ficus, é a redonda ou a orelha de onça, né? Essa cultivar
ela possui raquetes com peso de mais ou menos 1,8 quilos, mais ou menos 1,8 kg, né? Quase 2 quilos, então pesa muito as raquetes. Com a vantagem de ser resistente à seca, assim como a gigante, porém susceptível à cochonilha do carmim, né? Outro agravante é que seu cultivo deve ocorrer isoladamente, uma vez que ela esgalha muito, né? Ela esgalha muito, então sai muito assim da linha, da fileira, como diz, né? Então, assim, dificulta o consórcio com outras culturas, dificulta o manejo, dificulta o produtor passar entre as linhas para coletar aquela palma ou para fazer algum trato cultural, né? Aplicar algum defensivo natural, por exemplo, ou até para estar fazendo entrando dentro do palmal, né? Para estar vendo se está tendo algum problema de praga, de doença, né? Está precisando de adubação, está tendo alguma deficiência nutricional. Então, dificulta muito porque ela esgalha muito. Né? Então, por esses motivos, tem sido cada vez menos comum palmais com esse tipo de palma, né, na nossa região, dessa cultivar. Né? Então, assim, vai do gosto de cada um. Mas ela apresenta essas características que, para alguns, a maioria dos produtores é negativo. Então, muitos não gostam de cultivar ela por conta disso. Até porque a palma já é dessas cultivares, por exemplo, já apresenta uma certa característica que dificulta, que é a questão dos espinhos, né? E você ainda tem que entrar no palmal, que é completamente fechado, que é muito esgalhado, então já complica mais ainda. A outra palma, né? A outra espécie, que é a da Nopalea, é a cultivar miúda ou doce, né? Conhecida como miúdo em alguns lugares, como doce ou vice-versa. É uma palma que ela tem porte pequeno e caule ramificado, mas não esgalha tanto assim como essa outra redonda, né? E ela é uma palma que ela tem mais propriedades nutritivas que outras, né? Comparada a outras palmas. Então, por apresentar maiores teores de matéria seca, né, e carboidrato. Então, ela, em relação a outras palmas, ela tem maior quantidade de matéria seca e carboidrato, né? Então, para a dieta dos animais, né, que vai estar disponibilizando energia, né? Então, assim, apresenta menor resistência à seca, né? E se a gente for ver comparar com as outras, ela não tolera muito a seca como as outras, né? Mas aqui para nossa região que chove aí por ano mais ou menos de 600 a 700, 800 milímetros, ela se dá super bem, se desenvolve super bem, né? Então, assim, e ela é resistente à cochonilha do carmim, né? Então, dessas palmas, ela é a mais resistente. Então, vai aí do gosto da pessoa, do produtor, ver também, analisar essas características, o que é ponto positivo, o que é negativo, o que é vantagem para ele, o que é desvantagem, para ele estar podendo escolher cultivar, né, essa espécie para estar formando o seu palmal na sua propriedade, certo? Antes da gente escolher, antes da gente fazer o plantio, na verdade, antes da gente fazer o plantio, né, formar o nosso palmal, a gente tem que pensar algumas coisas, tem que planejar. Como tudo na vida, né, antes de fazer, de executar, a gente tem que planejar para não quebrar a cara, para não tomar prejuízo, né, tem que voltar a refazer. E assim, eu diria que a gente tem que pensar de primeira no local que eu vou formar o meu palmal, né? Então eu vou plantar essas palmas em um local distante, onde eu vou estar disponibilizando, distante do local que eu vou disponibilizar para os animais, né, da cocheira, do curral, porque aí vai aumentar a minha mão de obra. Quando eu for colher essa palma para disponibilizar no coxo para os animais, para triturar ou para cortar, vai aumentar a minha mão de obra, vai aumentar o tempo. Se eu escolher em um lugar muito longe, que não é muito acessível, então é interessante a gente escolher o local que a gente vai plantar, né, vai fazer esse plantio, próximo do local que tem os animais que eu vou estar disponibilizando no posto, vou estar cortando, vou estar triturando, para reduzir custos, né, mão de obra, tempo também. Até porque o agricultor familiar, ele tem muitas atividades em sua propriedade, então a todo tempo ele está fazendo alguma coisa, ele precisa fazer alguma coisa, ele sempre está ocupado. Então, tempo para o agricultor familiar é muito importante. Quanto menos gastar menos tempo, melhor, né? E, consequentemente, também vai afetar no bolso.
E outra coisa, quando a gente for formar o nosso palmal, a gente também tem que ver o local que a gente vai estar pegando as mudas, as raquetes, que vai ser plantada no novo palmal, né? Então, ver também um local próximo, um local que eu tenho essas mudas próximo. Claro que se não der, se estiver longe, não tem jeito, o que não pode é deixar de plantar, né? Mas assim, se tiver como escolher de um local próximo, melhor ainda para trazer essas mudas, né? Então, assim, e também escolher locais palmais livres de doenças, de pragas, né? Você vai lá visitar aquele palmal que você vai retirar as mudas, seja seu, ou seja de algum vizinho, de alguém que você vai comprar, você tem que ver isso, tem que ir lá visitar, observar se aquelas palmas têm alguma praga, se tem alguma doença, porque senão você vai estar levando essas pragas e essas doenças desse palmal velho para o seu palmal novo que você está formando. Então, você já está criando problemas, né, para você, certo? Então, o plantio, né, ele é realizado, o plantio da palma ele é realizado através de mudas, né, de cladódios, que são as raquetes. Então, as raquetes, a palma, ela é chamada de cladódios. Então, elas devem ser, como eu falei, né, elas devem serem sadias, provenientes de palmais livres de pragas, livres de doenças, livres de sinais de manchas. Então, se você não conhece a praga, a doença, mas se você vê aquela palma ali com ferimentos, dependendo do tipo de ferimento, com manchas, então desconfie que pode ser alguma praga, alguma doença fúngica ou bactéria, né? E que aí você pode estar disseminando para o seu palmal novo, e isso é um problema. Quando vocês forem escolher as raquetes, né, elas devem ser retiradas do meio da planta mãe. Não escolher raquetes jovens, aquelas das pontas, né, as raquetes mais novas, e também não escolher aquelas raquetes mais velhas, que está muito fibrosa. Tem raquetes que já está parece até tronco, né, então fibrosa que já está. Então, nem muito grandes, nem muito pequenas também, nem muito novas, nem muito velhas. É interessante fazer a retirada das raquetes, a escolha dessas raquetes da planta-mãe, não destacando, né? Chegar lá na raquete e fazer isso aqui, né? Destacar da planta-mãe. É interessante que vocês cortem, né? Vai com a faca, uma faquinha meio de ponta, um facão mesmo, mas que seja meio amolado, né? Encosta assim na junta da palma, né? E aí, segurando a palma, por exemplo, só você tocando com a ponta da faca assim, você já consegue cortar facilmente, uma faquinha meio amolada. Por que isso? Porque quando a gente destaca a raquete da planta-mãe, né, que é a raquete que vai ser a minha muda lá para o meu palmal novo, eu vou estar provocando ferimento. Tanto na minha palma, que vai ser a minha muda, né, que ela vai tirar um pedaço da planta-mãe, então ali vai ser porta de entrada para pragas e doenças, quanto também para a minha planta-mãe, que eu retirei ali um pedaço, né, feriu ela, e ali também vai ser porta de entrada de pragas e doenças para o palmal velho. Então, eu vou estar ocasionando problema aí agora nos dois palmais. Então, é interessante, com a faca, com a meia amolada ou facão de ponta, chegar lá e cortar a palma, a raquete que vai ser a sua muda, certo? Não lembrar de não destacar a muda, né, a raquete que vai ser a muda da planta-mãe por conta disso, para não ocasionar ferimentos, né, e para evitar essa porta de entrada de pragas e doenças, como os fungos, por exemplo. E aí, evitar esses ferimentos não só lá na hora do corte, mas também no transporte desse local, do palmal velho, né, onde você está coletando essas mudas, para o palmal novo, né, para o local que você vai formar o seu palmal. Então, ter cuidado na hora do transporte, ter cuidado na hora de colocar essas mudas no carro, na galinhota, na carroça, né, evitar ao máximo de provocar esses ferimentos, porque a palma, ela, como eu falei, né, ela tem 90% de água, então, assim, fungos, por exemplo, gostam muito de umidade e de temperatura alta, de calor, e isso a gente tem aqui na nossa região, né, temperaturas altas, e a palma, como tem água, então,
é ótimo, é o filé mignon para a proliferação de fungos, por exemplo. Então, evitar ao máximo esses ferimentos na palma, certo, pessoal? E aí, após você coletar esse material lá no palmal velho, né, que vai ser as suas mudas para o palmal novo, precisa, né, é necessário realizar a prática da cicatrização das raquetes. Ou seja, o que é isso, né? Deixar essas raquetes mais ou menos em torno de 15 dias, de 10 a 15 dias, dependendo aí da temperatura, da luminosidade, né, do clima aí, do dia que você, dos dias que você vai deixar essas raquetes cicatrizando, e aí de 10 a 15 dias mais ou menos, você vai deixar essa raquete lá cicatrizando para fechar esse ferimento do corte que você fez, né? Foi um corte menor do que você destacar, mas você ocasionou ali um ferimento. Então, se você levar essa raquete, né, diretamente já para o plantio, após o corte, então, com certeza, não todas, mas uma boa quantidade das suas mudas vai estragar, né? Vai se contaminar com fungos, com alguns micro-organismos de solo, por exemplo, né? Vai entrar nesse ferimento e vai apodrecer. E aí você vai perder um grande número de plantas. Então, por isso que é interessante vocês deixarem essas raquetes, essas mudas, de 10 a 15 dias para cicatrizar esse corte, né? E também, mais ou menos, em locais arejados, de sombra, não deixar no sol, porque senão também o sol, dependendo da localidade aí da temperatura, vai queimar essas raquetes, né? E você também vai perder, vai diminuir o número de plantas no seu palmal. Então, deixa debaixo de uma árvore que corre vento, que não é sombra 100%, mas que entra também luminosidade, né? E que também não tem 100% de luminosidade, certo? Então, vai auxiliar muito, vai ajudar muito aí, posteriormente, no desenvolvimento do seu palmal. Tá bom? Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAP, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.